Em nome da lei. Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Hoje dedicado a um tema altamente controverso, os youtubers, a influência que têm sobre os jovens, os hábitos de consumo que promovem e os esquemas ilegais, ou pelo menos duvidosos, nomeadamente os cursos para ensinar miúdos a fazer apostas em sites de jogo ilegal ou para investirem em moedas virtuais ou no Forex, um mercado cambial de altíssimo risco onde se ganha e se perde à velocidade da luz. Os youtubers aparecem nas redes sociais com um estilo de vida invejável, casas com piscinas, viagens para destinos paradisíacos, carros topo de gama e relógios de luxo, um mundo que tentam vender como de acesso fácil e que pode conquistar-se com pouco trabalho, apenas com base no risco. Alguns têm milhões de seguidores, muitos menores de idade, adolescentes e até mesmo crianças de 7, 8, 9 anos de idade. São nossos convidados Catarina Ribeiro, professora na Universidade Católica e psicóloga do Instituto de Medicina Legal. O procurador Pedro Verdalho, coordenador do Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República, Carlos Poiás, professor universitário, jurista ligado à psicologia forense. Contamos também com a participação de alguém que tem trabalhado nesta área das redes sociais e do marketing e que pede para não ser identificado. Sejam todos bem-vindos, espero que o tema seja do interesse de todos, mesmo que não esteja muito familiarizado com as redes sociais, é importante que esteja a par do que lá se passa, porque é lá que vive neste momento a geração futura. Pedro Verdalho, a Procuradoria-Geral da República, além de investigar o crime, tem também a tutela dos direitos e dos interesses dos menores de idade. Pergunto-lhe por isso com que preocupação o Ministério Público acompanha o que se vai passando com os youtubers e o aliciamento que fazem aos jovens para fazerem apostas em sites de jogo ilegal e para venderem e comprarem moedas virtuais e todo o comércio de cursos de formação e consultoria para esses investimentos que está neste momento a ser feito por alguns youtubers. Ora bom, o Ministério Público acompanha vários fenómenos na internet, uns criminosos, outros não. Como em tudo, a internet tem coisas boas e más, não é? E surgiram na internet novos negócios. E inovadores, mesmo muitos deles, ilegais, completamente legais, muitos deles. Outros estão do lado de lá, são ilegítimos, em alguns casos são mesmo crime, e nós temos preocupação em seguir estes assuntos. Aliás, particularmente quanto a crianças, emitimos no início da pandemia uma brochura que se chama Tu e a Internet, que está disponível no portal do Ministério Público, e em conjunto com o Ministério da Educação colaboramos e elaboramos vários vídeos para uso nas escolas sobre os riscos da internet, os riscos de interagir na internet, e depois no âmbito mais global temos difundido alertas, aquilo que nós chamamos os alertas cibercrime, em que relatamos este tipo de fenómenos, modos de proceder dos criminosos, com o propósito de evitar que as pessoas efetivamente caiam neste tipo de esquemas de que temos ouvido falar. Além disso, temos publicado sistematicamente relatórios sobre aquilo que está a acontecer com a criminalidade nesta área e que é algo explosivo, mas a pergunta que a Marina fez não ia ao encontro desse tema, que poderei depois. Não, eu perguntava-lhe com que preocupação é que estão neste momento a acompanhar as informações mais recentes sobre este fenómeno. A Renascença tem seguido de muito perto esta realidade no nosso site, com várias reportagens da minha colega Inês Santos, e ela tem falado de youtubers que promovem apostas de jogo ilegal, outros que fazem consultoria e intermediação financeira sem estarem devidamente autorizados para isso, cursos de formação para compra e venda de moeda virtual. Imagino que o Ministério Público está a fazer a triagem do que lá se passa. O Ministério Público está naturalmente atento a estes fenómenos na internet e a Marina já o disse, foi aberto um inquérito no DIAP de Lisboa e sobre ele há de haver conclusões e os meus colegas do DIAP responderão à sua pergunta diretamente quando a investigação acabar. Agora, isto é um fenómeno no meio de muitos outros. A internet mudou muito o panorama do crime, como a vida em geral, aliás, e a pandemia acelerou esta mudança. Olha, veja este programa. Há 2 ou 3 anos a Marina pediu-me para participar e fui ao estúdio. Agora estou em casa, estou muito longe, estou com a família, não vou almoçar com a família hoje porque o programa é a hora do almoço, mas é assim. Agora, desde há um ano que estamos a assistir a uma explosão de casos deste tipo, num contexto de criminalidade muito mais alargada,
passada. De 2019 para 2020, mais que duplicaram. Próximo de 3 vezes mais, de 2019 para 2020. Agora vamos no meio de março de 2021 e os números vão em quase metade de 2020. Quer dizer, a manter-se a tendência até agora, vamos chegar ao fim do ano com uma nova duplicação dos casos. Há um claro impacto do confinamento nesta criminalidade online e em muitos fenómenos entre esses que são objeto deste programa e, portanto, nós acompanhamos casos concretos, evidentemente, já o referiu, há inquérito aberto, já há uma investigação concreta e sobre essa, evidentemente, não vou falar, mas acompanhamos fenómenos em geral, vamos acompanhando estes fenómenos de cibercriminalidade em geral, medimos as indicações, medimos as tendências e, como referi há um pouco, emitimos alertas, emitimos documentos de sensibilização das pessoas, porque essa é uma preocupação grande da nossa parte também. Portanto, durante este período de confinamento houve um aumento exponencial da criminalidade na internet, através dos vários meios que a internet disponibiliza. Sem dúvida, já tínhamos assistido a uma explosão enorme. E quando digo explosão, um aumento num período, embora muito curto, de 500% no confinamento do ano passado. 500% de aumento é claramente uma explosão no fenómeno. Depois diminuiu a seguir ao confinamento, durante o verão abrandou um bocadinho, no outono voltou a acelerar e agora, neste novo confinamento, voltamos a assistir a um aumento exponencial deste tipo de fenómeno. As pessoas estão em casa, as pessoas dependem mais de compras online, têm mais tempo para estar na internet, têm menos coisas para fazer fora de casa porque não o podem fazer e acabam por cair mais neste tipo de enganos online e eu não estou naturalmente a falar no caso concreto, porque o caso concreto há de ser investigado e veremos se há um engano ou não. Os meus colegas vão chegar a conclusões naturalmente. Mas foi aberto o inquérito aos cursos de criptomoedas, dirigido pelo DIAP de Lisboa, como já referiu, mas também já tinha sido às apostas de jogo ilegais. Já há resultados dessas investigações anteriores? Há inquéritos concluídos ou não? Sobre inquéritos pendentes, não posso, como sabe. Eu sei, mas concluídos. Como concluídos? Inquéritos tenham sido concluídos, arquivados ou desida a acusação, Soutor? Neste momento, não tenho informação de que nenhum inquérito nesta área tenha sido concluído. Isto é uma atividade muito difícil de investigar. Quando estamos a falar de youtubers que dão a cara, não é? Não são investigações especialmente complexas, ou estou a ver mal o problema? Todas as investigações que suponham a internet, que suponham plataformas na internet e ligações internacionais têm, desde logo, uma dificuldade grande. É que as pessoas que interagem na internet não estão à procura de sites nacionais ou internacionais. O YouTube, por exemplo, é uma plataforma estrangeira, não está em Portugal. Como o Instagram, como o Facebook, não estão em Portugal. As autoridades portuguesas estão limitadas à sua fronteira. E, portanto, quando se faz a investigação criminal de qualquer tipo de fenómeno que ocorra na internet, temos, desde logo, essa dificuldade de ter de recorrer a prova que não está em Portugal e temos de recorrer, portanto, à cooperação judiciária internacional. E, a par dessas, há outras dificuldades. Agora, sobre o fenómeno a que chamou youtubers, este fenómeno insere-se num contexto muito mais alargado, de criminalidade muito mais alargada. Eu chamei-lhe criminalidade, não sei o que é, o inquérito, no fim, dirá se é criminalidade ou não. Mas há um fenómeno de alargamento da criminalidade na internet e eu gostava de aproveitar esta oportunidade para falar dele e para lançar um alerta às pessoas. Há fraudes de muita natureza a ocorrerem na internet. Uma fraude gigantesca que existe neste momento em Portugal está relacionada com a utilização do MBWay, por exemplo. É um dos fenómenos criminosos que mais motivou denúncias no último ano, talvez quase um ano e meio. Apenas desde maio de 2020, já existia antes, mas intensificou-se durante a pandemia também. Apenas desde maio de 2020 tivemos mais de 5 mil queixas por fraudes na utilização do MBWay. O MBWay é uma plataforma legítima que muitos dos anos. Agora, e qual é o modus operandi, Pedro Bardalho, para as pessoas que nos estão a ouvir também ficarem alertadas, quem não está a par para ficar? O modus operandi desta criminalidade. Ainda bem que me faz essa pergunta, porque aqui pode haver algum interesse útil, de facto, em explicar. Este crime ocorre, sobretudo, com pessoas que põem objetos, bens, móveis, automóveis, aparelhos à venda em plataformas de venda online, tipo o LX, por exemplo. Há pessoas que põem coisas à venda e que são abordadas
pessoas, logo de seguida, ia chamar-lhe criminosos, mas não gosto do nome, que telefonam a dizer que querem comprar, sem ver o objeto, querem comprar e querem pagar logo de imediato. E vão mandar alguém pescar o objeto. E dizem que querem comprar com MBWay, com a utilização de MBWay. E aí há duas opções. Ou a pessoa que vende conhece o MBWay e tem MBWay, e então aí o criminoso, porque é criminoso, porque está a praticar um crime de burla, o criminoso desliga o telefone de imediato, passa à frente. Ou então a pessoa não conhece o mecanismo de funcionamento do MBWay e o criminoso, de uma forma ardilosa, convence-o a abrir uma conta de MBWay e, de uma forma extremamente habilidosa, convence-o a dar o código do MBWay com o número de telefone. E diz, eu vou-lhe pagar já de imediato, vai fazer o favor de me dar os códigos. E, na posse dos códigos, convence a pessoa a fazer uma transferência para o outro, para o criminoso, quando a pessoa julga que está a receber o dinheiro daquilo que está a vender. E, pior que isso, depois o criminoso fica com os códigos e vai à conta bancária por via do MBWay, faz outras transferências e faz levantamentos em máquina ATM. E há variações, pequenas variações à volta disto, e, portanto, o alerta é quando as pessoas põem objetos à venda em plataformas online, já falei no LX, podia falar no Coisas, podia falar em muitos outros, e são abordadas logo a seguir por alguém que quer comprar sem ver, sem querer saber das condições em que está o objeto, sem ver qual é a utilidade efetiva daquilo que quer comprar, mas quer pagar de imediato, isto corresponde a um perfil criminoso. E é importante alertar as pessoas para isto, porque temos diariamente 10, 15, 20 pessoas a queixarem-se que foram vítimas deste fenómeno. Que é uma das fraudes mais correntes, como lhe dizia, muitas outras. Há imensas burlas online. Temos assistido desde a pandemia a imensas compras online que não correm bem. E estou a dizer eufemisticamente não correm bem porque são compras feitas em páginas falsas na internet, por exemplo, páginas falsas de marcas desportivas, ou em páginas da internet que prometem descontos de 80% do preço. E as pessoas compram. E depois, claro, não vem nada, ou vem algo que não é autêntico. Isso acontece muito com marcas desportivas, vem coisas falsificadas. Portanto, este fenómeno que me fala, youtubers, insere-se num contexto muito maior e eu acho que é importante aproveitar a discussão que a Renascença está a fazer, e bem, fez um trabalho interessante de investigação, aproveitar para alertar para outras fraudes que têm ocorrido também, para outras atitudes ilícitas num contexto muito mais alargado na internet. Muito bem, fica esse alerta que penso que é da maior utilidade. Eu voltava aqui à questão dos youtubers, enfim, isto é um mundo, a internet. Nós hoje íamos centrar nesta questão dos youtubers pelos desenvolvimentos recentes que este caso tem tido. Referiu que foi aberto um inquérito aos cursos de criptomoedas. Importa dizer que estamos a falar de uma atividade de alto risco, mesmo para adultos. O Banco de Portugal advertiu há umas semanas para o risco de consumir e utilizar ativos virtuais como as bitcoins devido à enorme volatilidade do preço da moeda virtual e da falta de transparência na informação que está disponível. Não estamos, pois, a falar de uma brincadeira inofensiva e muito menos de uma brincadeira sem consequências. Os cursos de criptomoedas foram denunciados por uma petição pública apoiada inclusivamente por vários youtubers e que pede às autoridades judiciárias que investiguem o crime por enriquecimento desonesto que envolve 8 youtubers portugueses. Como eu disse no início do programa, temos connosco alguém que conhece bem a realidade de que estamos a falar e que pede para não ser identificado. E essa é mesmo a primeira pergunta que lhe faço. Porquê o pedido de anonimato? De que é que tem medo? Deixe-me esclarecer que não são 8 youtubers que estão referidos na tal petição. Quem está referido na petição são 3 ou 4 youtubers e os restantes são meramente influencers que têm vários milhares de seguidores na rede social Instagram. Portanto, não estamos só aqui a falar de youtubers, estamos a falar de outros influencers de outras plataformas. Respondendo à sua questão, eu não me quero identificar porque tenho algum medo de sofrer represálias, porque estas pessoas, estamos a falar de pessoas que, na minha opinião, não têm qualquer ética ou valores morais e se elas se sentem à vontade para estar a enganar milhares de pessoas na internet diariamente, também acho que seriam bem capazes de pagar a alguém para fazer mal a uma pessoa que lhe está a arruinar o seu negócio. Mas isso é uma especulação que faz, não recebeu até agora ameaças contra a sua integridade física? Já houve ameaças, inclusive, não à minha pessoa, mas a pessoas da minha área que colaboram em tentar combater esses criminosos. E essas pessoas apresentaram queixa? Conseguem identificar o autor? Sim? Sim, foram apresentadas queixas. O que é que
anda a passar-se nestes últimos tempos no YouTube português e com outros influenciadores de outras redes sociais como o Instagram? Como diz, que negócio é este que anda a ser feito para aliciar jovens e alguns mesmo menores a fazerem investimentos de risco? Eu acho que nos últimos dias surgiu ao baila o tema dos youtubers por causa dos maiores youtubers de Portugal. Eu não sei se posso referir o nome aqui, mas na realidade esse youtuber que está... É do domínio público. Ok, o Window eu acho que estão a crucificá-lo em praça pública porque na realidade o que ele está a fazer não é eticamente correto, mas em termos legais eu acho que ele não está a praticar nenhum crime. Ele no fundo está a vender um curso, mas o curso não é bom. Está a vender um curso sobrevalorizado de algo que não é bom e que qualquer pessoa podia ir à internet e obter essa informação de forma gratuita. Portanto, acho que no caso dele ele está a ser crucificado pelo mal que ele fez e pelo mal que os outros estão a fazer. Temos casos muito piores, como é o caso do Numeiro, que tem um grupo de apostas, ou que já encerrou nos últimos dias, como foi noticiado. No caso dele é muito pior porque ele aliciava miúdos, e ele garante que não tinha menores de idade, mas acho que isso é mentira. Aliciava miúdos a entrar num grupo de apostas dele e tinha no site, inclusive, que tinha altos retornos mensais, na ordem dos 40%, e toda a gente percebe ao mínimo de investimento, sabe que 40% por mês é um valor soberbo, é ridiculamente alto. E claro que através de um marketing enganoso nas redes sociais e principalmente no YouTube, ele aliciava o público-alvo, que é maioritariamente jovem, eu diria que, sei lá, dos 15 aos 18 anos, entrar nesse tal grupo onde prometia grandes valores. E depois lá está, tem aquela questão no caso dele, ele estar provado que ele não passava faturas, que pedia transferências para o Revolut, inclusive abriu uma conta premium no Revolut com sede na Bélgica, e há diversas provas disto que eu estou a dizer, eu não estou a especular, são factos, em que ele pedia aos seus clientes para fazerem estas transferências de forma a tentar fugir ao fisco. Ele sabe perfeitamente que o Revolut ainda não é uma plataforma que é tributável em Portugal, não é preciso declarar os ganhos, e pronto, foi uma maneira que ele arranjou. Continuando o caso dele, temos outros youtubers grandes, como é o caso do David, mas nesse caso já não estamos a falar de apostas desportivas, estamos a falar de Forex, mercado cambial. Que é um mercado altamente perigoso, volátil. Não é? Sim, tem uma volatilidade alta e eles, o pior do que a volatilidade normal é que eles aconselham os clientes. Primeiro eles falam com as pessoas como se tivessem um certificado da CMVM e que fossem profissionais na área. Eles dizem mesmo, sou trader profissional e vou fazer-te ganhar dinheiro, entre aspas. E depois eles recomendam os clientes dele a usarem alavancagens. Alavancagens é, por exemplo, vou-vos dar um exemplo prático. Imaginemos que o mercado de duas moedas oscila a 1%. E esta alavancagem significa que, por exemplo, eles dizerem que para meterem a alavancagem de 400 vezes, quer dizer que se o gráfico descer 1% ou subir 1%, é multiplicar esse 1% por 400 vezes. Ou seja, investindo um valor, se o mercado for no sentido oposto daquilo que foi investido, perde-se logo tudo em apenas 1%, porque é 1% vezes 400. Bastariam 100%. Bastariam 100 vezes. Alavancagem. Deixa-me continuar. Aqui na Europa temos uma corretora que opera de um lado legalmente e do outro lado ilegalmente. O lado legal é que permite uma alavancagem máxima de 30 vezes. E essa alavancagem é permitida pela Europa, por uma lei qualquer, que não sei especificar. Mas esses tais youtubers recomendam, no caso do David, recomenda usarem a mesma corretora, mas a que não é legal, porque permite uma alavancagem de 400 vezes. Sendo que na Europa o máximo seria 30 vezes. E pronto, eles aliciam muitas pessoas através do seu estilo de vida, ostentação e carros de luxo. Portanto, claro, isto seria uma corretora para utilizarem uma corretora sediada fora da Europa e, portanto, utiliza uns valores de alavancagem que fogem àquilo que são as regras impostas no mercado europeu. Sim, elas estão sediadas em paraísos, tipo Chipre e Malta, não sei se posso chamar de paraíso fiscal. São países da União Europeia. Sim, mas esse país tem, para casas de apostas e corretoras, eles conseguem ter leis que não se aplicam na Europa. Mais favoráveis. Não sei se o Pedro Verdelho quer comentar o que aqui acabou de ser dito, nomeadamente esta informação relativa à corretora, à publicidade enganosa que é feita por alguns youtubers. Quer Pedro Verdelho ou não quer, não pode. Trata-se de um caso de investigação
investigação. Okay. Trata-se de um caso de investigação. Muito bem, então passamos... A Marina já avançou, mas eu não lhe disse sobre o que era a investigação. Claro, passamos... Não posso falar sobre casos concretos. Claro, então passamos à frente, eu depois já vou fazer esta pergunta ao Carlos Poiares, mas entretanto ainda queria questionar aqui o nosso jovem participante neste debate que pede o anonimato para nos explicar a tua área, o marketing, exatamente. Perguntava-te, os jovens que são influenciados por estes influenciadores vão muito atrás de este estilo de vida, das casas com piscina, dos Ferraris, Lamborghinis, dos Rolex, das viagens ao Dubai e às Maldivas, não é? E o raciocínio é, se ele conseguiu com estes investimentos, eu também vou conseguir. É esta a mensagem que estes youtubers transmitem aos seus seguidores, não é? Exatamente. Mas para além de jovens e crianças, eu acho que eles em termos de crianças não conseguem enganar muito porque elas não têm poder de compra, sejamos honestos. Mas jovens e jovens adultos, eles conseguem enganar muito facilmente porque lá está, elas são esses tais clientes, esse tal público-alvo. Acha que também vai conseguir alcançar aquele estilo de vida e ganha ambição, não é? Eles passam uma certa ambição e segurança naquilo que estão a dizer e mentem muito bem. Têm um discurso mesmo espetacular porque eu acho que eles mentem tão bem que se conseguem enganar eles próprios. E já no fundo acreditam nas suas próprias palavras. E depois lá está, esse público-alvo acha que vai conseguir alcançar aquilo que eles conseguiram, só que eles não explicam bem como é que lá chegaram. Eles acham que foi, o público-alvo fica a achar que foi através de investimentos, mas não foi através de comissões, através de subscrições, etc. Não foi através do próprio conhecimento. E o estilo de vida que muitos youtubers mostram é real ou é cenário? Os carros, as casas, são coisas ganhas com a atividade como youtubers ou há aqui muito cenário? O que eles ostentam, eles têm, os youtubers. Mas não foi ganho com o YouTube, porque eu trabalho na área de publicidade há muitos anos e no caso do Google, o parceiro do YouTube é o Google AdSense, que é o parceiro de publicidades, e em Portugal as publicidades pagam mesmo muito mal. Especialmente no nicho deles, que é um nicho de entretenimento e não tem grande valor. Por exemplo, se fosse um nicho de finanças ou um nicho de seguros, por exemplo, os anúncios pagariam bem. Mas no caso deles pagam muito mal, portanto, até foi referido numa reportagem da TVI, não sei se posso referir. Podes referir, claro que sim. O youtuber em questão que está a ser alvo de investigação, o Window, que ganharia entre 400 a 500 mil euros por ano só com o YouTube. Isso é totalmente mentira e é totalmente impossível em Portugal. Se estivéssemos a falar dos Estados Unidos, Canadá, por exemplo, aí seria possível, mas aqui em Portugal é muito difícil fazer esse valor em Portugal. Nem de perto. Eu diria que talvez 10% desse valor, sim, é alcançável. Mas fora disso, não. Portanto, os ganhos que eles têm que ser investimentos externos aos ganhos que as publicidades lhe dão no YouTube, nunca diretamente às publicidades. A não ser que façam patrocínios a marcas e façam uma publicidade mais direta, uma publicidade que é paga diretamente. Penso que ficou claro. Carlos Poiares, de que crimes podemos estar aqui a falar e que molduras penais? Quando falamos aqui de publicidade enganosa, quando falamos de cursos cujo conteúdo afinal está na Wikipédia, está aqui uma burla em causa ou não, e de que molduras penais estamos aqui a falar? Há uma série de questões que foram aqui colocadas, quer pelo Dr. Pedro Verdelho, quer por este convidado, que eu gostaria de fazer alguma referência. Por onde nós estamos aqui a viver num contexto em que, como a doutora Marina começou por explicar, há toda uma imagem que é passada através da net e faz parte, digamos, que dos riscos que a net também comporta, a par das vantagens que traz, mas que é uma vida de mais ou menos faustosa, de condições facilitadas, de acesso a tudo à distância de quase nada. Isto vai encapotando um mundo de vigarice e de burlas, com todas estas formas de propor ganhos inusitados, em que os incautos caem. Aliás, o seu convidado agora referia que os mais jovens não têm poder de compra para entrar nisto, mas sabemos que muita gente, ou pela imagem que é passada, pelas expectativas de ganhos fáceis, muita gente adulta e com a idade que se diria já para ter juízo, entra facilmente nestes esquemas todos.
por vezes isto até parece que, e todos nós se calhar já recebemos, quando estamos ligados à internet, umas mensagens com caras mais ou menos credíveis, incluindo da política, que falam de ganhos fabulosos com bitcoins e coisas parecidas. Portanto, está aqui montado um esquema. Não quero fazer considerações de tipologia criminal, porque não sou penalista e trabalho muito menos no direito nos últimos anos. Mas a verdade é que parece que haverá por trás de tudo isto associações criminosas que estão a servir-se daqueles que, com ideias de poder enriquecer facilmente e alcançar os tais níveis de vida invejáveis, acabam por quê? Segundo lugar, há aqui uma questão que há pouco o Pedro Verdelho referiu e com a qual eu concordo inteiramente. A internet hoje substitui grande parte da nossa vida ativa naquilo que é o contacto com os outros. As pessoas estão muito mais tempo em casa e muito mais contrariadas por estarem mais tempo em casa. Porque há aqui, da mesma maneira que se criou a fadiga da pandemia, também há uma fadiga do confinamento. E embora reconheçamos que ele é necessário, acaba por ser algo que cada vez nos desagrada mais. E aquilo que antes era para a adolescência um problema que se colocava, que era, na ausência da escola, frequentar as ruas e todos os riscos e as situações de risco que isso comporta, hoje vemos que a suspensão da educação formal, que passa pela escola, pelo convívio com os colegas dentro da escola, etc., hoje isso está desaparecido, pelo menos esteve o ano passado durante o confinamento e está este ano, desde, salvo erro, 15 de janeiro. Então a net substitui a rua. Aquilo que eram estações de risco que se colocavam na rua e sobre a qual equipas imensas de psicólogos, e aliás acompanhei muito isso, porque montei algumas em Lisboa e faziam um trabalho, eu digo, notável, isso hoje está impedido. E portanto as pessoas estando mais em casa, navegando com alguma facilidade, porque reconhecemos uma coisa, por muito que as pessoas se queixem e se digam que não há computadores para as escolas, não sei o quê, a maior parte da população dispõe de computador, de acesso à internet e vai navegando. Navegações que muitas vezes deixam os pais altamente descansados, porque a criancinha é muito sossegada, está agarrada ao computador. Só que nesta aparente tranquilidade do sossego da criancinha, temos por trás algo muito pior, que são todas as propostas que a internet comporta. Mas, ao Carlos Poiares, eu ouvi vários pais dizerem que os miúdos estavam a acompanhar as aulas e perceberam a dada altura que simultaneamente podiam estar a seguir youtubers e, portanto, eram dois em um. Perfeitamente. Portanto, isto demonstra que foram criadas, entretanto, condições que decorreram também da pandemia, são os efeitos secundários que um dia esperemos sejam estudados, em que, na ausência do sistema formal de educação, os jovens, as crianças, os adolescentes têm uma facilidade muito grande de circular por meios onde todas as propostas parecem tentadoras. Porque não nos esqueçamos que uma proposta verbalizada na rua pode ser tentadora, mas com o colorido, com todo o charme que ela comporta em mensagens bem feitas ao nível da internet, se torna muito mais importante. E há pouco falávamos dos influenciadores. Estes influenciadores não são mais que a versão não química daqueles que, aliás, já na minha geração apareciam à porta dos liceus a oferecer umas substâncias que se fumavam e que davam uma alegria, uma euforia fantásticas. Portanto, aqui não há uma mudança de registro, há uma mudança de objeto. E continuamos, creio eu, mas tem aí o Dr. Pedro Verdelho, que é um jurista ilustre e que saberá explicar isso muito melhor do que eu. Estamos aqui no campo do convite a algo que comporta uma série de riscos, que não deixa de colocar o indivíduo que o faz, os influenciadores, no papel de presumíveis delinquentes. Claro. Ora, isto implica o quê? Implica, sobretudo, que há uma triangulação que é fundamental nisto tudo, que é, primeiro, assentar numa política de educação. Uma política de educação que tem que desenvolver a todos, não apenas aos educadores formais, mas a todos, a toda a comunidade. Segundo lugar, a promoção da cidadania. Porque se tivéssemos mais investimento ao nível da promoção da cidadania como ao nível da saúde mental, estas coisas produziriam menos efeito. Porque repare que muitas vezes já é possível com estas ofertas que um jovem, um adolescente, inclusive, percebam que não há ganhos de 500 mil euros no prazo de um ano praticamente sem fazer nada. Ou seja, estas propostas que são altamente tentadoras pela rentabilidade que alegadamente comportam, não é difícil perceber, se houver um trabalho de prevenção, que estamos a falar de algo que é impossível. Claro, Carlos Poiares, mas o embrulho é muito bonito, não é? E depois estes youtubers falam muito próximo das pessoas, respondem inclusivamente a mensagens, têm uma lógica de proximidade, também contribui para eles conseguirem influenciar tantos jovens. Mas, doutora Marina, não é nada de novo.
está mais bem embrulhado, como disse. Repare que isto é a mesma coisa que ver uma fila. Eu lembro até de um livro do Tabucchi que ele fala disso, uma fila de indivíduos a comprar passa para o boiçado lá a costas por 10 euros à porta do cemitério dos prazeres. Na altura acho que eram 500 paus, que ainda não havia euros, quando ele escreveu o romance. Portanto, nós estamos aqui com uma oferta, que é uma oferta aliciante para pessoas que estão ali na tangência fronteiriça entre norma e desvio e que facilmente entram nestas propostas. Isto implicará futuramente a necessidade de reforçar a intervenção psicológica, porque os danos que isto vai causar em termos de saúde mental, juntando aos danos que o confinamento inevitavelmente também está a criar, e ainda ontem vimos que o Governo, através do Alto Comissariado, ou através do professor Miguel Xavier, diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, falava de uma coisa fundamental, que é os cuidados de saúde mental domiciliários, que é fundamental porque nós neste momento, com todo este tempo de confinamento e com todo este tempo de lei da selva no meio da internet, estamos a vivenciar situações graves. Carlos Poiares, é muito importante o que acaba de dizer e dá-me a passagem para a Catarina Ribeiro, que é psicóloga, exatamente, e a quem eu pergunto esta lógica de dinheiro fácil, esta forma de estar baseada no ter e no parecer e não no ser, pode ser corrosiva ou não para o futuro destes jovens? Eu queria aqui repescar algumas ideias, Marina, e há aqui uma questão que me parece bastante central, que é, tipicamente, as crianças e os jovens aprendem, como todos nós, há uma base da aprendizagem que é por modelagem, não é? Portanto, nós vemos um exemplo e tentamos imitar. É evidente que quanto mais apelativo é o exemplo, mais há probabilidade de haver comportamentos e fenómenos de imitação. E os youtubers são os modelos que os jovens e as crianças querem imitar, não é? Sim, há pouco este jovem que está aqui connosco e a quem eu agradeço também a participação, porque acho que é importante ouvirmos aqui a voz de quem está mesmo por dentro, de quem é um perito experiencial nesta matéria. Ele falava muito no conceito de influencer. Nós falamos muito no YouTube. O YouTube é uma ferramenta, não é? Mas a influência, que é isso que é o fenómeno psicológico mais evidente aqui e também mais perigoso. Portanto, o conceito de influencer passa muito além do YouTube, não é? Está muito no Instagram. Está muito Catarina, no Instagram. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Porquê é que a nova geração é tão marcada pelo desejo de ser influenciador, de ser popular, de ser seguido por tanta gente? O que é esta luta no Instagram por ter mais seguidores e fazer tudo para ter mais seguidores? Marina, não é só para ganhar dinheiro. Não é só para ganhar dinheiro. Há aqui questões que têm a ver primeiro com mudanças culturais e uma delas é o imediatismo. O prazer imediato é algo que nós fomos conquistando com a civilização, enquanto isto é uma questão civilizacional, não é? Portanto, nós tínhamos que trabalhar muito para chegar até um determinado sítio, nomeadamente porque não havia facilidade de transportes, não havia facilidade de obter as coisas muito rapidamente. Nós, neste momento, temos as coisas à distância de um clique e não podemos negar que isso traz imensas vantagens. Eu acho que os psicólogos e as pessoas que trabalham no comportamento não devem demonizar as redes sociais, porque elas também trazem muitas coisas de positivo e podemos falar nelas também. Claro. E quando falamos em influencers, temos centenas de influencers, quer no YouTube, quer também no Instagram, que são bons influencers, que são bons modelos para seguir e, portanto, esses bons também estão à distância de um clique. Claro, temos muita gente a promover vida saudável, alimentação saudável, desporto, rotinas, seguramente está aqui um jovem que conhece melhor esta realidade. Livros e leituras também. Exatamente, rotinas, como manter uma rotina no confinamento, portanto não vamos demonizar completamente aqui as questões das redes sociais e deste imediatismo que também tem uma parte positiva, mas de facto, Marina, há aqui uma questão que é esta procura do prazer imediato, nós falamos muito nisto entre colegas, que é a dificuldade em resistir à frustração de não ter as coisas no imediato. Ou seja, o adiamento da gratificação é algo que é muito típico de uma geração que tem tudo de forma muito rápida, não é? Até os pagamentos, não é? Nós neste momento, há pouco o Dr. Pedro Verdelho estava a falar no MBWay, é incrível como é que nós neste momento temos uma facilidade enorme em comprar uma coisa, basta clicarmos num número de telefone de uma pessoa e, portanto, estes miúdos não inventaram o imediatismo, eles fazem parte desta cultura
Mas, Catarina, é uma cultura que está a perder a resiliência, não é? Exatamente. O grande perigo deste tipo de cultura é nós não podemos criar, e eu estou a utilizar até uma expressão que não é muito meu hábito, que é uma expressão demasiado afirmativa, mas não devemos criar a ideia de que é possível viver e crescer saudavelmente sem nos frustrarmos, sem termos contrariedades, sem termos que adiar o nosso pedido e tê-lo mais tarde. Isto é, educar crianças e jovens para uma ausência de frustração, ausência de qualquer tipo de contrariedade é uma pólvora para o aparecimento de problemas de saúde mental. E esta questão, porque é que é muito apelativo olhar para o Instagram e olhar para o YouTube e perceber que há um indivíduo que é da nossa idade ou que tem mais de 2 anos, estou a pôr-me na cabeça de um jovem, não é? Claro. E que tem milhares de subscritores, milhões de subscritores. E muitas vezes, como já foi aqui referido, aquela realidade nem sequer é bem a realidade aquela imagem nem sequer corresponde muito à realidade, mas isto é altamente apelativo. O grande perigo destas questões é estes miúdos crescerem com a ideia de que a vida é uma coisa que de facto não é. Claro. E viverem numa realidade que não é a sua e que não vai ser, percebe? E aqui há um papel muito importante que eu acho que temos que reforçar para todos os comportamentos de risco. Há um contrapoder ou há um fator de proteção muito importante, que é o envolvimento dos adultos, um envolvimento construtivo e uma supervisão muito adequada por parte dos adultos. Mas dê exemplos práticos, Catarina. O que é que os pais podem e devem fazer para alertar os seus filhos para os riscos, quer de correrem riscos imediatos, porque neste tipo de negócios que envolvem dinheiro, quer criando essa incapacidade de resistência à adversidade, à frustração, que é uma coisa também altamente preocupante e que pode marcar uma geração, não é? Sim. O que é que os pais devem fazer? Não há soluções milagrosas, Marina, e acho que todas as pessoas que estão neste painel concordarão comigo porque estão muito por dentro destas lógicas e destes comportamentos. Mas uma das primeiras ferramentas é os próprios pais terem literacia sobre estes perigos, ou seja, as pessoas estarem informadas e saberem, fala-se em bitcoins, nestas alavancagens, etc. O que é que isto é? Até as pessoas procurarem este tipo de informação. Há um site, para quem nos estiver a ouvir, para os pais, principalmente com jovens entre os 12 e os 16, por aí, 18, que é muito interessante, e para miúdos mais novos também, que é o Miúdos Seguros na Net, chama-se exatamente assim, tem uma página de Facebook e um site que é muito útil, com dicas super importantes para as pessoas poderem perceber e até ferramentas muito práticas em termos informáticos para conseguirem controlar algumas questões. E depois, paralelamente a isto, estou a falar na literacia porque ela é fundamental, não é? Eu não posso proteger uma criança de um perigo que eu próprio não conheço, não é? E depois há um aspecto que é extremamente importante, que é os pais ou os educadores não entrarem num processo de, eu vou utilizar aqui uma expressão que pode ser um bocadinho provocadora, que é, os pais não podem educar em modelo de outsourcing, ou seja, não podem delegar. Os pais são os principais educadores, pais, mães, pais, tios, avós, portanto, o sítio, os principais adultos que estão envolvidos na vida da criança e dos adolescentes têm que ter uma implicação real na vida deles. Portanto, não é um modelo de há um problema, temos que ir falar imediatamente com um psicólogo, temos que ir falar imediatamente com alguém, temos que arranjar um explicador. Não. Primeiro eu não quero dizer que isto não seja necessário, porque em muitos casos mas tem que haver aqui um envolvimento. Nós sabemos que neste momento um dos grandes problemas da
saúde mental dos miúdos tem a ver naturalmente com o confinamento. Ainda não temos tempo suficiente para perceber quais são os impactos desta pandemia, qual é o impacto do confinamento a longo prazo, porque ainda não passou tempo suficiente, mas sabemos muitas coisas, nomeadamente que há um fator protetor para todos os riscos, que é haver uma relação construtiva e securizante com os pais. Muito bem. Catarina, não temos muito tempo, é muito importante o que acabou de dizer e penso que fica esse conselho aos pais. Eu, entretanto, queria dar aqui a oportunidade ao Pedro Verdelho, ao Carlos Paiares e ao nosso jovem para fazerem aqui comentários finais, se os quiserem fazer relativamente aos últimos comentários que foram aqui feitos. Pedro Verdelho. Olha, antes de mais, deixe-me dizer que gostei muito de ouvir o professor Carlos Paiares e a professora Catarina Ribeiro, porque muitas das ideias, embora melhor ditas do que eu os diria, vão ao encontro das conclusões que nós temos tirado no Ministério Público. Nós vivemos tempos de culto do sucesso, a começar pelo sucesso financeiro, automóveis, luxo, exuberância, e as pessoas vão muito atrás dessa história. Quando vamos ao Facebook ou ao Instagram, só vemos histórias de sucesso, de riqueza, de praias, e as pessoas nunca põem outras histórias que não sejam essas. E quem está de fora a ver essas histórias é facilmente enganável. Acreditamos em tudo o que vemos na internet, acreditamos naquilo que nos chega por e-mail e nem sequer questionamos. Qualquer notícia disparatada, aceitamos-la como verdadeira. E a este propósito, houve de facto duas palavras que eu ouvi antes que me parecem essenciais: prevenção e pedagogia. Claro que quando há crime, temos de procurar e punir os culpados. E neste contexto é evidentemente a função primordial do Ministério Público, mas esse não pode ser o principal caminho coletivo. O caminho coletivo para derrotar este tipo de fenómenos criminosos na internet tem de ser a pedagogia da prevenção, a sensibilização das pessoas, criar a consciência dos riscos que se correm online. A internet é fantástica, mas também tem os riscos. Isto é quase como quando vamos à praia no verão. É um fantástico programa de férias, ótimo, mas tem de se ter cuidado, porque senão apanhamos um escaldão ou então afogamos-nos. Pedro Verdelho, e nessa lógica é muito importante também o contributo que o jovem que está a participar hoje no Em Nome da Lei e outros que fizeram esta petição estão a fazer. Eu perguntava-te se querias fazer algum comentário final antes de passar ao Carlos Paiares. Em relação ao que foi dito, eu concordo com o que foi dito, mas eu queria frisar aqui uma coisa. A maioria dos influencers e principalmente os youtubers, visto que este é o tema que estamos a abordar, a maioria deles eles têm muito dinheiro por causa de sites de apostas ilegais, casinos ilegais. Eu diria que 90% dos youtubers, se não fossem apoiados por casinos e sites de apostas ilegais, não tinham nem um terço daquilo que eles têm hoje em dia. E estamos a falar dos maiores youtubers de Portugal. Portanto, eu pedi às autoridades competentes que regulassem melhor este tema da promoção de casinos e sites de apostas que não estão devidamente regulamentados no nosso país, e que vissem bem este ponto, porque é assim, eles estão a influenciar, neste caso aqui concreto, eles conseguem influenciar pessoas mais jovens, garotos mesmo, porque hoje em dia é bastante fácil um miúdo ir à carteira do pai, tirar o cartão e meter 10 euros num casino online. Extremamente fácil. E isso acontece? Acontece. Sem dúvida, não tenho qualquer tipo de dúvida. Aliás, eu quando era mais jovem, eu às vezes ia ao cartão da minha mãe e trava 1 ou 2 euritos no cartão. Isto é extremamente fácil hoje em dia. Claro. E é preciso lembrar que o risco é uma coisa que todos nós já fomos jovens e sabemos que o risco é uma coisa que tem tudo a ver com a adrenalina que os jovens, enfim, tanto precisam numa determinada fase da nossa vida. Todos nós sentimos isso, não é? Exatamente. Portanto, eu deixava aqui um apelo final só para as autoridades competentes regularem mais estas promoções ilegais, porque muita gente está a fazer muito dinheiro com isto e, por outro lado, há muita gente a perdê-lo, porque eles não estão a ser pagos a preço de ouro pelos casinos e os casinos não estarem a receber nada, não é? As pessoas que lá vão perdem o dinheiro quase todo. Pedro Verdelho. Um apelo que queria deixar fazer. Pedro Verdelho, fica aqui o apelo. Entretanto, Carlos Paiares, comentários finais para fecharmos o programa. Olha, vou ser até muito telegráfico e vou falar, em primeiro lugar, de uma coisa que agora o seu convidado jovem referiu. Os casinos ilegais, este jogo todo,
todo, com todos os riscos que isto tem e que estão demonstrados, e que ainda por cima aumentou exponencialmente a publicidade televisiva desde que começou a pandemia e o confinamento. Percebe-se porquê. Segundo lugar, estes influenciadores e toda esta estrutura alegadamente criminosa usa o ataque às pessoas como os técnicos usamos a prevenção. Há aqui um ataque universal, mas depois aos ataques direcionados, um ataque seletivo e indicado que favorece muito o trabalho, que vão conhecendo as pessoas e conseguem estimulá-las para que seja mais fácil entrarem neste jogo. Terceiro lugar, e pegando uma coisa que há pouco quer o Dr. Pedro Verdeiro, que era a professora Catarina referiram, é o hedonismo, a civilização hedónica em que nós vivemos. Aquilo que já Lipovetsky há quase 30 anos referia e que profetizou de alguma forma, onde sabemos que dentro deste programa hedónico, o ter imediatamente, o ter sem esforço, a conquista acaba por ser uma solução para muitos dos indivíduos que caem, jovens ou não jovens, caem nesta situação. Último lugar, a questão da família, que há pouco a professora Catarina referiu. É verdade que a família é fundamental na prevenção, mas não nos esqueçamos que, por déficit socioeducativo, por disfuncionalidades várias, por vezes a família, por muitas loas que cantemos à família, a família é o lugar mais perigoso do mundo, onde todos os abusos, todas as violências, todas as frustrações, tudo é criado. Portanto, nós temos que confiar na família, obviamente, mas tendo muita atenção que há famílias disfuncionais por diversas razões que acabam por ser não fatores de proteção, antes fatores de risco. E, portanto, isso aí implica que quer os dispositivos de controle social formais, públicos, quer a comunidade, tenham um papel também interventivo no sentido de desconstruir muito do que é uma realidade que parece fácil e ocupar um lugar que, infelizmente, por razões que não são culpadas, registro, muitas famílias são incapazes de exercer a prevenção, de acompanhar. Não nos esqueçamos que a família tem vindo a delegar muito do seu trabalho nos últimos tempos, nas escolas que converteu em armazém, a gente vê o coro de críticas quando a escola fecha por alguma razão, nem que seja uma pandemia, e a família acaba muitas vezes por não conseguir exercer aqui o papel que lhe competiria, falhando naquilo que é. Soutor, mas as famílias também muitas vezes têm uma sobrecarga de trabalho, de horários, tem tudo isso, que dificulta muito esse acompanhamento muito próximo dos filhos, que se fazia antigamente quando as pessoas tinham outra disponibilidade. Claro, eu não estou a culpar as famílias, estou apenas a constatar o que é uma realidade. Claro. Nós temos muita tradição judaico-cristã de enaltecimento da família, o que eu acho que é ótimo. Mas não nos esqueçamos que não podemos meter tudo no mesmo saco. Evidentemente. E que há muitas famílias que são altamente fatores de risco acentuado. Claro, pode ser o melhor e o pior lugar. Espero que o Em Nome da Lei tenha ajudado também as famílias portuguesas a perceber melhor esta questão e a poderem alertar os filhos e alertarem também elas para os riscos que correm com alguns dos fenómenos que neste momento ocorrem na internet. Nós temos de ficar por aqui. Agradeço de novo aos nossos convidados e a si que nos seguiu pela rádio ao Planeta. O programa fica disponível a partir de agora no site da Rádio Renascença e nas plataformas de podcast. Boa semana, bom fim de semana. Ficou Renascença para estar a par do mundo. Em Nome da Lei.